Olha, 2013 Sul-Americana, o que aconteceu foi o seguinte: o São Paulo denunciou a Conmebol que o Majestoso não tinha capacidade mínima de 20 mil, que era o regulamento. Hein? Engenheiros da Federação Paulista estiveram no Majestoso e comprovaram que a capacidade não chegava a 20 mil. Mas estava tudo certo, o São Paulo que denunciou. O presidente da Ponte, Márcio Della Volpe, foi até o Morumbi tentar um acordo e nem foi recebido pelo presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, que depois declarou à imprensa que futebol não é para virgens, se referindo à Ponte que não tinha título. Dias antes dessa partida veio a decisão. A segunda partida seria em Mojimirim. A primeira Morumbi. Ponte tinha campanha melhor. Era semifinal Sul-Americana. E quando a Ponte foi ao Morumbi, já estava decidido que a segunda partida seria em Mojimirim. Conclusão: a torcida da Ponte foi em grande número. A Ponte entrou com raiva, raça e determinação. A torcida de São Paulo começou a gritar segunda divisão. A Ponte era a penúltima colocada no Brasileirão, verdade. Sul-Americana rolando solto. Em contrapartida, a Ponte no Brasileirão estava sendo rebaixada. Situação difícil. Faltavam 3 rodadas para terminar o Brasileirão. Quando a Ponte pisa no Morumbi para enfrentar o São Paulo pela Sul-Americana, a Ponte estava 98% rebaixada. Mas era 20 de novembro. Feriado. Dia da Consciência Negra. Dia de Zumbi. E a Alvinegra teve uma noite de gala. Choveu. Foi de virada. O primeiro gol foi contra Antônio Carlos. Cruzamento de Wendel. O segundo gol, Leonardo. Chegou em setembro de 2013, veio do Vasco. Pertenceu ao Atlético Mineiro. E o terceiro gol de Wendel, grande lateral esquerdo, que por sinal não estava na final contra o Lanús no segundo jogo. Lá na Argentina, suspenso o Wendel. Assim como o Dirley estava suspenso em 1977... na final Ponte Corinthians, a saga da lateral esquerda. O Wendel faz o terceiro gol, o melhor em campo. Era o 14º gol desde que chegou a Ponte Preta. O Wendel chegou em janeiro de 2011, veio do Grêmio. Muito bem, e aí o jogo da volta, aqui é 20 de novembro de 2013. Tá aqui, YouTube, atenção, tá aqui a historinha. Eu recortava a ficha técnica do jornal, deixa eu mostrar aqui. Esse é o jornal, e aqui eu faço o relato da história do jogo, né? Deixa eu aqui virar a página, que ela continuou, ok? Ela continuou. E aqui vamos para o jogo da volta, lá em Mojimirim, no dia 27 de novembro de 2013, uma quarta-feira, começou 21h50, né? E aí a torcida gritava: chupa Juvenal, chupa Juvenal, Juvenal Juvencio. Presidente de São Paulo, já falecido, que já expliquei aqui, que ele denunciou a Conmebol. E aí a diretora da Ponte colocou 100 ônibus à disposição. 100. Foram 100. Mas foram utilizados só 53. Porque Mojimirim é pertinho. O pessoal é de carro, um dando carona pro outro. Tô sozinho mesmo, vem pra cá, tamo em 2, vem mais 2 pra cá. Aquela coisa toda. E aí a Ponte falou: então vamos fazer o seguinte, já que o São Paulo denunciou, somente 1.024 ingressos para a torcida do São Paulo só. Era o regulamento. 5% da carga de ingressos foi para o São Paulo só. A Ponte não abriu mão. Vocês não encheram o saco? É só 5% da carga. A Ponte já estava rebaixada para o Brasileirão, mas a torcida não estava nem aí. Fez uma grande festa em Mojimirim. E nesse dia, 27 de novembro de 2013, faleceu no Rio de Janeiro aos 88 anos, o lateral esquerdo Nilton Santos, a enciclopédia do futebol. 16 anos de carreira, só vestiu a camisa do Botafogo e da seleção brasileira. Eu tenho aqui o jornal, eu tenho aqui a historinha, né? Quem que fez o gol, hein? Leonardo fez o gol, de novo, Leonardo. Leonardo fez o gol da Ponte, a Ponte estava vencendo, 42 primeiro tempo, e o Luiz Fabiano empatou para o São Paulo, mais 1-1, porque a Ponte ganhou 3-1, a Ponte podia perder até por diferença de um gol. E aí, nesse dia, a Ponte ficou sabendo que pegaria o Lanús na final. Eu tenho aqui o caderno do esportes do Correio Popular. Tá aqui, Macaca na final. Primeiro jogo será no Pacaembu contra o Lanús. Deixa eu ver se pega aqui no YouTube. Nosso Lucas Pessoa, aqui virando certinho. Tá aqui o jornal, olha lá. Macaca na final. Pessoal aqui vibrando no gol da Ponte.
Aqui mais embaixo, tá aqui. Primeiro jogo será no Pacaembu. E tem aqui a ficha técnica de 1-1, São Paulo e Ponte Preta. Mas se você achar que tem outra que marcou na sua vida, pode falar, por favor. Dê a sua opinião. Deixa eu guardar agora. Eu tenho os ciúmes do arquivo, tudo certinho. Vamos guardar bonitinho. Atenção. Deixa eu voltar aqui a isso, seu Edu. Tudo certinho. Aqui é papel pra lá, papel pra cá. E eu tenho aqui as minhas histórias de Ponte São Paulo. Quer dizer, o arquivo não é tão caprichado. Ele é um arquivo, assim, modesto. É um arquivo raiz. Sabe o arquivo raiz? Olha lá, Ponte São Paulo. É aqui, isso tá aqui. E aqui dentro eu tenho os jogos, né? Aqui eu tenho todos os... pra pegar na câmera, não tô acostumado ainda. Enfim, aqui eu tenho as histórias dos jogos de Ponte São Paulo. Tem muita coisa aqui. E ao longo do tempo também, tudo que sai em jornal, né? No nosso Correio Popular, grandes reportagens sobre Ponte São Paulo, assim o Ponte Corinthians, eu ia recortando e eu tenho lá, cada massinho é de um adversário da Ponte, assim como eu também tenho do Guarani. Eu faço isso desde 2000. Aí eu pego, eu plastifico, tá no plástico aqui, coloco no plástico, tá aqui certinho, né? E o que eu vou fazer amanhã? Vou chegar em casa e tal, amanhã eu vou fazer isso datilografado. A maioria aqui é datilografada. Mas amanhã eu chego e vou contar a história do jogo de hoje. O que aconteceu, que a Ponte inaugurou o placar eletrônico, que o placar tinha 4 metros de altura por 15 de comprimento. E se choveu, se foi interrompido, o que aconteceu. Você conta a historinha e assim vamos nós no nosso Ponte e São Paulo.